Nunca usei Skype assim para videochamada. Qualquer coisa a gente depois edita. Mas vai iniciar agora a gravação e qualquer coisa depois eu edito. Eu acho que deve aparecer o chat com a telinha do lado. Então, gente, boa tarde. Queria agradecer, em primeiro lugar, a coordenação do comitê organizador da escola, da pós, por convidar eu e o Júlio mais um ano. Não sei se está dando ruído no meu microfone ou alguém que está com o microfone aberto. Deixa eu ver, saiu. Obrigado, Sandra. Convidar a gente para dar esse curso que a gente tem já feito, acho que já tem 3 anos, e eu estou dando a matéria também na graduação. Na pós da Química eu já dei, eu provavelmente vou oferecer na pós da Física, também em breve. E que é um curso a gente amplia o nome, a gente bota também de fração de raios, que é importante vocês terem ideia da onde vem os fundamentos e por que o método de Rydberg precisa ser aplicado. Eu queria agradecer a presença de vocês, também porque é legal ver o pessoal, mesmo que está na pós, que está na graduação, tentando pegar esses conceitos de uma técnica para análise de dados experimentais que talvez a professora Sandra, o professor Júlio pode depois me corrigir, Júlio, quando tiver, talvez seja uma das mais importantes para a área de materiais. Talvez muitas pessoas usem outras técnicas combinadas com ela, mas raramente não usam para algum princípio a difração de raio-x, tá? Dá para fazer a difração de raio-x sem método de Rydberg? Dá. Mas você vai ter sempre uma análise qualitativa e quase nunca, tá? A não ser por outros métodos mais simples, uma análise quantitativa. Então, vou explicando o que acontece, o que o método entrega, para a gente, tá? Então, eu não sei aqui as pessoas, eu queria também aproveitar e perguntar qual o período mais ou menos das pessoas. Vocês podem botar no chat, pode levantar a mão e botar. Vocês já estão, a maioria na pós, a maioria da graduação, que período que vocês estão, só para a gente trazer alguns conceitos. É divertido que eu estou vendo uma tela minha aqui, que eu não sei de quem é. Marcos, eu faço doutorado, viu? Legal. Doutorado, não sei se já mexeu com método ou não. Não mexi. Legal. Metade do doutorado. Meu orientador é o Marcelino. Marcelino, beleza. Mestrado em Química, Júlia, mestrado em Química. Tiago, metade do doutorado. E aí, vocês vão ver a quinto período de Física, ótimo. Doutorado, a professora Lília, ótimo. Graduação, fim da graduação, é isso aí. O ideal é isso. Engraçado que eu tô vendo uma tela minha aqui, minha cara aparecendo no fundo de tela aqui. Vocês estão vendo só a minha tela e eu, ou estão vendo uma outra tela aparecendo? Eu tô vendo assim umas bolinhas e só você com o vídeo ligado. Eu desliguei meu vídeo. Mas eu tô ouvindo um ruído de fundo, parece um motor ligado, não sei. Boa, deixa eu diminuir aqui, provavelmente é meu ventilador. Deixa eu resolver. Não é que eu estou aparecendo na minha tela, aparece para mim uma tela que tem um outro fundo que não é o meu. Mas se não está aparecendo para vocês, não tem problema não, porque minha tela de fundo é a UERJ, entendeu? Então, não sei se vocês estão vendo essa fundo da minha estante aqui de livros. Não, estou vendo a UERJ, a foto da UERJ, a sua tela de fundo. Tá beleza então, tá beleza. E aí, então, vamos continuar, vou mandar. Deixa eu continuar aqui então. Te mandei, Sandra, para mostrar como eu estou vendo, mas acho que isso não é um problema, não. O que acontece? Então, como a gente vê o período de vocês, essa ferramenta é isso aí. A gente vai ter ela utilizada para vários níveis de conhecimento. Tanto tem aluno meu que no terceiro período já começou utilizando, tem gente que mais à frente vai utilizando, mestrado, doutorado, tudo. Tem ferramenta fundamental para a gente
conseguir uma caracterização mais completa dos materiais, principalmente aqueles que são cristalinos. Mas lá no final do curso, no último dia, eu vou alternar com o professor Júlio e mostrar algumas coisas não cristalinas que a difração de raio-x tem dado informações bem interessantes. Difração de raio-x, ela parte do princípio da difração da luz visível, né? Que é o seguinte, para quem não sabe, ou para quem não viu ou não lembra, a difração da luz visível é que a gente tem um efeito da luz que, ao passar no anteparo... Opa, deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira aqui. Que, ao passar no anteparo, se essa abertura ela for da ordem da abertura do comprimento de onda, então o que a gente tem é um desvio, tá, dessa radiação. Então, para quem não lembra, a gente tem a interferência e os fenômenos de interferência e os fenômenos de difração. Então, o que a gente vê é esse perfil de franjas, tá? Tanto na interferência quanto na difração. O que acontece é que, na verdade, o que a gente tem é um espalhamento da radiação, onde se mantém o comprimento de onda, a energia, né, que é resultado do mesmo comprimento de onda. Você tem aqui, isso abre essas franjas, que é um desvio da direção do feixe. E aí, para quem fez Física 4, para quem fez Física Moderna, a gente sabe que, com essa informação da distância entre o centro das franjas, a gente consegue uma informação interessante, que é a abertura do anteparo, né, do furo aqui. A gente pode fazer difração numa estrutura circular, a gente pode fazer de várias fendas. Então, a gente pode fazer interferência, que é o que acontece no mundo real total, né, que é a interferência com difração, sobrepostos. Então, esse é um fenômeno que surgiu antes dos raios-x. Tá? Então, esse é um fenômeno, né, a interferência de Young. A gente já tem isso muito bem descrito para a luz visível. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, tá lá, o experimento de Young. O que foi feito que aí é um experimento de interferência, né? Você tem a luz passando no anteparo, e depois você tem dois anteparos que passam a funcionar como se fossem duas frentes de onda nova, e aí a gente tem as franjas também formando aqui agora o que a gente chama de interferência, certo? Esses dois fenômenos são os mesmos que vão nortear a gente para fazer para entender o processo de difração da luz de raio-x, da faixa do raio-x. Isso só é possível quando há a descoberta dessa nova radiação. A princípio, ninguém sabia, né, o que era essa radiação. Não sei se vocês têm ideia do fato histórico, como se deu, o que, na verdade, o Huttinger estava estudando, junto com outros físicos da época, era experimento de tubos de raios catódicos, né? Então, eles estavam trabalhando com tubo de raios catódicos, aquele tubo de Crookes, e aí você acelera, ele põe uma descarga elétrica com uma alta tensão, com um alvo de um determinado material, e o que você gera ali uma radiação que não tinha, a princípio, uma explicação para o que era. Só que, rapidamente, ela gerou muito interesse da comunidade científica. E uma característica dela muito particular era atravessar os materiais, né? Então, essa brincadeira que está aí à direita da tela é exatamente uma mão que está atravessando o que o raio está atravessando. E você vê o seguinte: quando você faz isso hoje, pelo menos uma vez por ano, muitas pessoas fazem isso, que é uma radiografia, que essa radiação é absorvida por esse tecido mais denso, né, que é a parte óssea, e a parte não calcificada, a parte não óssea, ela é vista de uma maneira, ela é sombreada, você vê que está tendo absorção
do raio-x, mas você não tem tanto contraste nas estruturas internas. Então, a descoberta do raio-x, a princípio, não tinha muita relação com a parte de cristais. Não parecia ter, você só via uma radiação que estava atravessando. Isso é legal porque gerou o primeiro Nobel em Física, em 1901, para o Röntgen. Gerou muitos problemas, pois tinha um físico chamado Leonard, que também estava estudando os raios catódicos, só que ele percebeu também algo parecido, mas nunca reportou. Tanto que o Leonard, acho que em 1904, eu não lembro agora exatamente, mas acho que em 1904, ele ganha também o Nobel em Física pelas suas contribuições, mas não foram tão marcantes quanto a do Röntgen, a época de descobrir uma radiação nova que atravessava praticamente todos os materiais, mas era absorvida mais por materiais mais densos. Então aqui é a página, esse texto eu tiro da página do Nobel, tá? Então quem quiser entrar na página do Nobel, botar lá 1901, você vai ver exatamente esse texto, essa figurinha, com a foto do Röntgen, com o prêmio Nobel dele dizendo por que ele ganhou. Nos textos mais recentes tem mais explicações, mas do Röntgen não. Os mais antigos tem só uma descrição porque que ele ganhou esse prêmio. E ele foi exatamente por descobrir essa... Por um tempo os raios-x eram chamados de raio Röntgen, depois teve uma troca e manteve o raio-x. Tá? E aí vem a foto real da mão da esposa do Röntgen, com uma aliança, e que eles viam, olha a realidade como era, o tecido mole praticamente não sendo visto, você vê um sombreado diferente, mas a parte óssea é muito bem vista, e a aliança, provavelmente de ouro e tal, ouro comparado com a cálcio, né, um número atômico bem mais alto, absorve muito mais raio-x. Eu vou sortear aqui uma caneta Bic sem carga, tá? Sem escrever. Se alguém descobrir de que é a mulher do Röntgen, eu acho que ele também morreram. Qual doença? Alguém tem ideia? Alguém escreve aí? Câncer, tá? Porque a diversão da época era pagarem, para vocês terem ideia, alguns textos demonstram na época que o pessoal pagava para ver o pé dentro do sapato. Radiografava o pé dentro do sapato. Queria ver como ficava. É o mesmo pé, né? Mas o pessoal fazia muito raio-x, não sabia ainda os efeitos. Mas até o fato curioso é que a partir de já em 1900 na década de 20 para 30, se não me engano, já começaram os primeiros protocolos referentes à proteção radiológica. Porque o efeito, e também nessa mesma época a radiação natural, né, não por aceleração como essa, foi descoberta, e o que aconteceu foi que várias pessoas passaram a ter câncer, e assim como também as descobertas de Marie Curie, né, do marido dela e do Becquerel, eles também descobriram radiação, então todo mundo sofreu, né, com câncer nessa época, por não saber exatamente de que se tratava e como se proteger disso. Hoje a gente tem estruturas um pouco mais elaboradas, bem mais elaboradas, para lidar com isso, minimizando a radiação nas pessoas. Deixa eu passar o slide. Um físico também chamado Max von Laue, ele ganhou o Nobel em 1914. Acho que eu nem escrevi aí. Mas ele foi o seguinte: era muito comum você partir do princípio que eu tinha... para descobrir a natureza da radiação, eu interagia com cristais. Eles já tinham ideia disso, para ver o que acontecia. Essa radiação atravessando vários materiais. Eles atravessavam tudo que era tipo de material. E aí, o Max von Laue propôs atravessar cristalzinhos naturais mesmo, com raio-x.
tá? Com essa radiação nova, tá? Não com raio-x. E foi observado, exatamente porque nos cristais era esperado um comportamento regular, tá? Mas nunca vista de maneira... você não tinha como ver lá dentro do material, mas você, pelas simetrias que você via no material, quando você faz um corte, uma clivagem num cristal, você vai vendo aquela estrutura se repetindo, aquela forma se repetindo. Então eles fizeram alguns experimentos fazendo com que o raio-x passasse radiação pelos cristais, e o que foi visto é exatamente o... O que foi visto foi exatamente o efeito desses spots, tá? Não no ponto, porque teoricamente você passaria um feixe por um cristal, o que você deveria ver ali nada mais é do que um feixe direto atravessando, sendo atenuado, tá certo? Mas se esse comportamento é visto, tá? Você tem, toda vez que o raio-x atravessa o material, você tem um feixe direto. Mas o efeito de interferência, como interferência de fenda, ele forma os spots na imagem, em pontos específicos. Tá? E então o experimento foi basicamente um tubo de raio-x com uma tela de chumbo, porque a tela de chumbo, para que só passasse, assim como a lâmpada, quando você liga, o feixe abre. A geração do raio-x no tubo também fazia como se fosse um cone. Então a tela de chumbo só deixava passar a região central do raio-x e a tela de chumbo absorve todo o resto. E passando esse feixe num cristal, você tinha radiação direta e esses spots indicando o seguinte: está aparecendo aquele experimento de fenda. Ou seja, se está aparecendo aquele experimento de fenda, está nos dizendo que provavelmente esse raio-x tem uma abertura parecida, como se fosse a abertura da fenda, né, que nesse caso aí é a distância entre as camadas de átomos, da ordem do comprimento de onda. Mas repara o seguinte: até esse momento não se tinha tanto conhecimento sobre a natureza em si dos cristais tão a fundo, da estrutura microscópica dos materiais. Microscópica, talvez eu esteja falando numa escala grande, nanoscópica, né, dos materiais, tanto quanto da radiação. Você essa parte da física moderna de 1900 é a parte que a gente tem Planck, esse início. Você tem Einstein, você tem de Broglie, todo mundo tentando descrever a natureza da radiação. E aí isso tudo foi se combinando e permitindo, tá? Por isso que eu boto aqui Young mais Röntgen Max von Laue. Na verdade, que eu estou fazendo uma brincadeira de que aquele conceito de interferência, junto com o raio-x, que proporcionou que o Max von Laue sugerisse, tá, a descoberta das radiações da difração de raio-x por cristais. Mas até então eu percebo que difrata. Eu entendo, então, se eu percebo que difrata, eu digo que essa radiação é o quê? O que esse tipo de experimento me faz perceber sobre a radiação? O fenômeno me faz poder dizer o que sobre a radiação? Se difrata. Que é uma onda. Perfeito. Que ele tem um comportamento ondulatório. Ele não elimina o comportamento corpuscular que ele possa ter, mas ele funciona como ele se comporta e tem um comportamento ondulatório. Perfeito. E daí que eu já consigo descrever melhor a radiação. Deixa eu ver o próximo. E aí essa piada desse slide, eu falo pro Júlio que funciona pouco, eu não sei se provavelmente, acho que eu sou, não é da época de vocês. Isso é uma referência a um desenho que tinha estou entregando a idade aqui,
que é o Bob pai, Bob filho, não sei se alguém lembra disso. Não é, depois eu boto no Google, você fala assim, caramba, o Colasso tá velho. Que é o seguinte, que o pai e filho, o Bragg, né, pai e filho, eles, em 1915, logo depois do Max von Laue, e depois que vocês tiverem interesse, eu posso passar referências da história mais ligadas a ele, essas pessoas trabalhavam muito próximas, tá? Tinham, na medida do possível, ter o contato mais veloz possível. O que o Bragg, o pai e filho, fizeram foi o seguinte, já entendendo a natureza, como que a gente pode descrever a difração de raio-x por cristais? Então, como que eu entendo que como é que eu digo o seguinte? Como é que eu extraio uma informação? Como é que eu extraio uma informação do material a partir dos raios-x? Lembra? Isso só é possível quando você faz um processo de entender a relação da energia com o comprimento de onda. E aí quando essas coisas vão ficando mais claras, para a parte toda ondulatória, propagação da luz, vetor de point, isso a gente não vai entrar em detalhe, de novo, eu posso passar no final referências mais específicas, tanto do método quanto do fundamento, mas sugerir livros, mas o que eles fizeram foi o seguinte, a gente precisa quantificar isso. Qual a informação que eu extraio do cristal numérica quando eu estou fazendo um experimento de difração de raio-x? A princípio, estou falando isso, eles ganharam o prêmio em 1915, foi em 1912, se não estou enganado, 13 que eles fizeram esse trabalho. O Laue de 14, ganhou o prêmio Nobel de 14, trabalho de 2011, mais ou menos, que ele descobriu, né? Então, os Braggs ganharam o prêmio Nobel, Bragg pai, Bragg filho, exatamente, eu botei 2013 aqui errado, tá, gente? É 1913, tá, que eles fizeram isso. Perdão, me desculpa. Eu vou corrigir. Pelos serviços na análise da estrutura de cristal por meio dos raios-x. Vocês reparam que teve um avanço muito rápido da descoberta dos raios-x desde 1895 aproximadamente, tá? 1895, quando você já tinha 15, tá? Você já tinha o pessoal usando essa radiação já para fazer descrição de materiais, já tirando a teoria que eu precisava para isso. A questão é, dessa descoberta até, dão 20 anos, né? O Nobel foi em 1901, mas a descoberta foi em 1895, andou muito rápido, porque as coisas foram descobertas muito junto. Então você tem aí o Nobel do Planck, você vai ter aí os trabalhos do Einstein, ao mesmo tempo, de Broglie fazendo tudo ao mesmo tempo ali, e as coisas avançando, tá? Então, foi uma velocidade muito alta. A lei de Bragg, deixa eu disparar aqui a apresentação. Cadê a apresentação? A lei de Bragg é o seguinte. Eu estou olhando um material. Então, o material ele é formado por camadas de átomos, tá certo? E aí, vai ter um raio-x que vai vir na superfície, e aí eu posso ter camadas acima e camadas abaixo, estou pegando particularmente 2 camadas. Então, ele vai penetrar um pouco mais, vai penetrar um pouco menos no material, só que a difração de raio-x, ela se baseia no espalhamento coerente da luz. Ou seja, eu vou ter o raio-x sendo espalhado com a mesma energia, tá certo? Com a mesma energia que o incidente. Então eu preciso, reparem que eles tinham que fazer um controle disso à época, que a gente, quando a gente para e pensa, não é um controle trivial de se pensar, né? Eles analisaram muito isso para ver o comprimento de onda, se isso era um padrão e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a diferença entre as camadas ela é proporcional ao comprimento de onda, o que acontece é que o caminho percorrido por esse feixe aqui, isso que é uma maneira bem grosseira de apresentar, mas o caminho percorrido por esse,
Ele é maior, mas ele é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, da ondinha. A ondinha está chegando aqui no material junto, porque a fonte é a mesma. Opa, chegou no material. Essa aqui foi espalhada. Então, esse aqui percorreu um pouco mais e foi espalhada. Se ela sai do material, se na direção que ela sai do material, e eu ponho ali um detetor, ela sai na mesma fase, ela sai em fase, tá? Então, o que acontece? Que quando chegar, e aqui eu estou pegando dois raios, tá? Teoricamente, dois raios paralelos, o que acontece é que quando ela chega aqui, eu tenho um sinal, portanto, vamos lá, os dois efeitos agora sendo descritos. Aqui eu tenho o material difratando o raio-x. Então, isso aqui difratou o raio-x. E quando eu chego lá, esse desvio, o desvio é a difração de raio-x. E quando chega lá, o que você tem? A interferência da luz. Então, o que você tem, na verdade, são os dois fenômenos combinados. Então, se chegam em fase, o que eu tenho é a soma das amplitudes. Então, as amplitudes vão se somando, tá? Para quem viu, princípio de superposição de ondas, né? Você vai sendo somadas as ondas. Ou, nesse caso aqui, que eles estão completamente fora de fase, ou seja, esse ângulo de entrada, dependendo desse ângulo de entrada, isso é importante, tá? Esse ângulo, porque esse ângulo não é fixo. A gente faz uma varredura no ângulo. Se eu entrar com um determinado ângulo, eu tenho um determinado valor. Você vê aqui que esse ângulo é maior que esse aqui. Esse é um outro ângulo arbitrário qualquer, mas nesse ângulo a gente tem uma interferência destrutiva, tá certo? Totalmente destrutiva. Então, é o equivalente a dizer, em algum ponto eu vou ter essa intensidade sendo somada, e em algum ponto eu não vou ter essa intensidade. E é exatamente isso que caracteriza a difração de raio-x e a forma do entendimento que é o von Laue descrever que difratou e o Bragg entender como isso dá para o material. Deixa eu passar aqui. Então, a lei essa é uma lei muito parecida com a lei de interferência e difração de luz visível, tá certo? E o que a gente vai ter é o seguinte, que quando a diferença de caminho aqui, 2D sendo θ, gente, 2D sendo θ, é que D é a distância dessas camadas de átomo, então a gente está partindo de uma suposição. Os materiais são formados por camadas de átomos, e quando essa distância, a diferença de caminho aqui, ó, que é D seno θ para cá e D seno θ para cá, quando isso é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, você vai ter a lei de Bragg ela demonstrando que ali eu vou ter uma interferência construtiva. Na verdade, o que a gente está dando aqui, que é o que interessa para o Bragg, é a posição dos máximos. Então, isso aqui, quando eu tiver o máximo, eu uso essas informações aqui do ângulo e da radiação, e eu descubro a distância entre os planos que estão difratando. Essa é a ideia básica do princípio da difração de raio-x. Então, repare o seguinte, aí vem uma primeira pergunta aqui, que é o seguinte, se eu estou estudando um material, olhando essa equação, qual é a informação fixa que depende que caracteriza o material? Eu tenho essa lei aqui de Bragg. Qual é a informação aqui dentro que é característica do material que eu estou estudando? Me digam aí. Pode pôr aí no chat. Ou falar. Só está digitando aí. Vale agora a distância interplanar. Perfeito. A distância interplanar é a característica do material. Tá? O comprimento de onda é da fonte que eu estou estudando. E o ângulo é o resultado da saída. É o resultado de onde está o meu detector. Então, o que é interessante vocês analisarem é o seguinte, tá? O que é interessante vocês analisarem é o seguinte, que um mesmo material, tá? Estudado com um comprimento de onda diferente, vai gerar o quê? Um ângulo diferente. O professor Júlio acabou de ingressar aí. Então, isso é informação do material.
Então, toda vez, se eu estudei um determinado material, eu estudei lá sal de cozinha, mas eu estudei com comprimento de onda de uma fonte de cobre, o professor Júlio, que é um cara muito chique, que só mede lá na França, ele mediu com nêutron, que tem outro comprimento de onda associado. Ou ele mediu com uma fonte lá no síncrotron, que eu vou mostrar para vocês o que é, com uma energia muito mais alta. Esse θ vai aparecer em um lugar diferente. A questão não é um pico que descreve o material, como vocês vão ver, mas é o conjunto deles. Então, a informação que a gente tira, quando eu altero lambda, eu altero o θ, ele é alterado, né, no experimento exatamente para que o que permaneça constante é a distância entre os planos do material. Deixa eu passar. Então, na verdade, o que a gente obtém é isso, tá? Os experimentos, quem analisa como diz quem trabalha com alguns tipos de detetor. Antigamente as placas, os filmes fotográficos, os filmes radiocrônicos eram assim, então a radiação chegava e marcava esses spots, tá? Você olhando esses spots, você marcou, você olhou, fez uma medida, passou lá no material a radiação, você consegue perceber alguma coisa interessante? Você consegue notar alguma coisa interessante nisso? O que você olharia essa imagem e falaria assim, pô, cara, isso me chamou a atenção. O quê? Tem alguma coisa especificamente que chamaria a atenção de vocês? Só não vale Júlio e Sandra, tá? Tem alguma coisa ou não? Aqui, como eu falei, eu fecho direto, atravessou o material, e aí você tem os spots lá formar. Pô, Psicolaço, você falou que pô, é tipo aquele máximos e mínimos das fendas e tal. Então não era para estar todo mundo com uma determinada distância então não consigo ver, parece um negócio meio irregular. Vou esperar porque tem gente escrevendo aí. Quando você dá uma analisada, fala assim, abre o microfone, gente, se quiser falar. O que tem de interessante aí? O que te chama um pouco a atenção? Eu já vou dando aqui devagarinho um spoiler, que você repara que tem vários pontos, mas não sei se vocês vão escrever aí a forma dos pontos formando círculos. Sim. Não, já entrou para bagunçar a aula o professor Júlio, mas não parece, é um quadro preto, né? Não um buraco. Mas um quadro, né? E aí a jogada é o seguinte. A jogada, nem só o ponto, mas é o seguinte, para vocês que estão notando, é o seguinte. Repara que você tem sempre vizinhos próximos ao centro. Tá? A intensidade dos pontos é uma. Mas a intensidade... Exatamente, você tem pontos mais intensos e menos intensos. Perfil de distribuição. Bom, vocês tocaram no ponto. Duas informações. Uma da intensidade dos pontos e outra do perfil. Repara, eu tenho os primeiros vizinhos. Aqui, ó. Os primeiros vizinhos. Isso aqui, correto? Forma um quadrado aqui? Não forma um quadrado aqui? Então eu tenho 4 primeiros vizinhos aqui. Uma distância para o centro. Tá? E aí, eu tenho depois, deixa eu ver quem são os segundos. Olha, eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui. Esse. Vocês estão vendo meu... Deixa eu ver se vocês estão vendo meu... Tá vendo meu pointer, né? Deixa eu botar a caneta, ó. Os primeiros vizinhos. Esse. E aí, eu tenho esse. E daí vai. Cada um formando uma determinada figura com uma distância para o centro.
Primeira informação. Então, eu tenho padrões de difração ali, com intensidade dos pontos. Bem reparado, você tem intensidades menores. Tá? A gente só tem que lembrar que a gente tem a parte de primeira ordem da difração, mas eu tenho N igual a 2. Então, a gente tem que ver se eu não estou colocando a mesma informação em segunda ordem. Mas, a princípio, é isso. Picos mais intensos, pontos mais intensos. Repara, quando você olha aqui, quando vocês olham aqui, alguns pontos desses parecem 2, parece alguma coisa que mexeu, a forma do ponto. Então, a princípio, a intensidade e a disposição deles estão dando informação. Estão dando a informação de que aquele perfil de difração, como a gente vê lá na fenda, ele pode ser só uma distribuição, tá? Para um tipo de fenda. Quando você está num cristal, você tem vários tipos de fenda diferentes. Você pode ter um material como se ele tivesse diferentes tipos de fendas. Então, o que a gente está olhando aqui é exatamente isso, um material que tem mais de uma simetria. Só que essa forma um pouco mais antiga de ler, ela foi convertida numa forma de leitura que permitiu uma análise um pouco mais fácil a forma de analisar, dependendo do que a gente trabalha, tá? Então, isso aqui é um padrão de fração de raio-x de um LAB6, que é um hexaboreto vilantâneo, material padrão. Provavelmente a gente vai fazer uma tarefa com vocês com esse material. E é um material que a gente usa em geral para tirar a informação do instrumento que a gente está medindo, que é outra coisa que a gente vai falar importante, mas que a gente tem que ter ideia exatamente do material que a gente está estudando, da importância de medir essas coisas antes, de conhecer bem o equipamento que você vai medir. Só para vocês terem ideia de como, eu não sei se esse vídeo vai rolar. Vai rolar meu videozinho? Olá, você tem que tirar do apontador, eu acho, colocar como mãozinha. Acho que é isso. Tá. Muito obrigado, jovem. Muito obrigado. O melhor assistente que eu tenho. Então, isso aqui eu estou dando uma ideia geral de como a gente como faz esse sistema em geral. Você tem é o seguinte, em geral, quando você tem um raio-x chegando, ele chega, o raio-x produzido, a gente pode detalhar mais depois isso, ele chega com mais de uma faixa de energia que às vezes não interessa pra gente. O que nós fazemos é o seguinte, a gente faz, e aí está simbolizado pela cor, a gente faz uma colimação, às vezes o feixe chega muito grande, só um minutinho, chega com um feixe muito grande, e o que a gente faz é colimar esse feixe, tá? E aí que é interessante, a cor muda, porque eu estou fazendo um sistema de monocromatização. Quando vocês param e pensam, vale a pena eu fazer um experimento que eu preciso saber a distância interplanar e que ela depende do comprimento de onda? Vale a pena trabalhar com mais de um comprimento de onda? Ou com vários comprimentos de onda? Ou é melhor eu tentar manter um comprimento de onda? Manter um. Porque senão o que a gente vai estar fazendo, eu não sei se o pessoal já fez difração de luz branca no laboratório de Física 4, ou eu não sei se tem difração de luz branca no laboratório de ótica, e a professora Sandra que vai poder me falar melhor, porque eu sinceramente não lembro. O que acontece é que dá para fazer, tá? Mas você vai ter que ter um monte de informação para decompor. Se eu uso um feixe branco, ou seja, vários comprimentos de onda, tá? Provavelmente esses, deixa eu voltar um pouquinho aqui, provavelmente esses spots, por trabalhar com vários comprimentos de onda, eles teriam uma determinada distância, seriam como se fossem linhas aqui, tá? Eles cumpririam a condição de difração em mais de um ponto pro centro. Então deixa eu limpar aqui, só para vocês verem. Se eu faço difração com uma faixa, não com um comprimento de onda, com
uma faixa pequena de comprimento de onda, aconteceria que você teria, num spot desse que seria um ponto fixo, você teria uma coisa mais ampla, assim. E aí você teria que aprender a decompor, a tirar essa informação. Então a tendência é a gente trabalhar na condição mais simples possível, certo? Então vamos voltar lá, deixa eu sair da minha caneta de novo agora, que o Júlio me ensinou. Vou botar meu vídeo para rolar. E agora o vídeo não quer rolar. Eita ferro, tá vendo, Júlio? Fui fazer a piada. Foi. Então, esse aqui é um sistema de cristais que monocromatiza. Então ele, pum, saiu um feixe de uma cor só, colimo, foco na amostra, tá? E aí, quando ele chega no cristal, o que acontece é isso. Ele difrata. A gente precisa de sistemas que façam isso, sejam convencionais, sejam sistemas mais elaborados. Então eu vou dar um exemplo de um sistema rápido, que é a linha XRD1 do síncrotron no Brasil, em que, infelizmente, acho que ninguém mais vai conseguir usar XRD1, né, o Júlio? A linha XRD1 não existe mais, o Júlio trabalhou lá, o Júlio que é um cara mais experiente, ajudou lá. Na verdade, eu medi bastante nessa linha. Desde 2009, lá no início do mestrado, eu uso essa linha, não era tão bonita assim. O que houve com a linha? Uai, a gente tem o síncrotron novo. Pô, vai ser que a gente combinou, né? O LNLS, mas a gente combinou, né? O LNLS não existe, ele existe, mas não existe mais a UVX. Agora a gente vai ter o Sirius, que é o novo síncrotron, em que vai ser uma linha, esse detetor vai continuar lá, essa parte vai continuar lá, o robozinho também que troca a amostra, mas a gente não vai ter mais esse síncrotron, esse prédio aqui, acho que vai virar um museu, vai ser legal que vai dar para visitar ainda. O que acontece aqui é que a gente bota, você tem a saída de raio-x, porta-amostra, um detetor gigante. Isso é a condição ideal também, tá, gente? É o sonho de todo mundo que mede raio-x, é medir tão rápido assim. E aí você tem aqui, ó, por exemplo, num síncrotron, uma amostra colocada, a amostra, o pozinho, está colocado dentro de um capilar, tá? Está colocado dentro de um capilar. Que é um vidrinho, né? É um vidrinho com furo, você bota o pozinho ali, e aí o raio-x vem, atravessa esse material aqui, esse aqui fica girando. O cachorro está tocando terror aqui. Se qualquer barulho estranho aí. Então, o que acontece? Quando eu faço uma medida assim, esses picos estão exatamente relacionados com aqueles pontos. Aqueles pontos localizados que a gente viu. É interessante que aquilo ali está te dando uma informação do material cristalino mesmo. Um monocristalino. Um cristal, ou seja, um material que seja perfeitamente a representação da menor estrutura que se repete. Então, num cristal a gente tem isso, uma estrutura mínima, só que ela vai se repetindo, formando o que a gente chama de monocristal. No mundo real é bem difícil produzir monocristais, tem que ser condições muito específicas. A gente opta por trabalhar com policristais. O que é o policristal? Na verdade, são vários cristais, mas pequenininhos, mas que carregam a informação estrutural ainda. Então, ao invés de formar aqueles spots, tá? Eles formam linhas em torno, ligando todos aqueles pontos, porque você mediu isso com um pó, em que a orientação dos cristais ali estão das mais variadas possíveis, mas ele oferece todas as informações praticamente como monocristal. Algumas têm que ser trabalhadas com mais calma, mas cada linha, é como se, eu vou voltar lá naquele, eu consigo voltar assim, ó. Repara que eu posso fazer aqui, eu posso girar essa imagem. Se a gente gira, faz um giro de 360 graus nela, riscando o caminho todo. Na verdade, nesse caso aqui, praticamente 90 graus resolve isso. Faz um giro de 90 graus aqui, eu vou ter esses pontos sendo marcados em círculos, né, que tocam todos esses pontos, ou em figuras que tocam todos esses pontos. Então elas vão varrendo isso, formando esses anéis. Opa. Como é que eu canto?
Cancelo isso. Fiz besteira aqui, calma aí. Tudo bem, acho que se sair apresentar. Desculpa, deixa eu abrir aqui de novo. Fiz besteira aqui, já foi. Beleza. Então, o que a gente tem aqui. Deixa eu pular logo para lá. Logo para lá. O que a gente tem são essas linhas e elas dão informação para os picos que a gente precisa, tá certo? E aí a gente vai ter que aprender a analisar exatamente esse tipo de dado. E aí a forma do pico, que aí o professor Júlio, quando tiver também, eu e o professor Júlio estivermos mexendo no programa, também vamos mostrar para vocês algumas informações do seguinte, que a forma do pico, com o pico estreito, ele dá informações de como o cristal está distribuído. Então, se é um cristal mais regular, bem definidinho, os picos vão ser estreitos, intensos. Se eu já tenho lá o sistema de policristais, eu vou ter materiais que o material tem a estrutura mínima, ela se forma, mas ela quebra à medida que ela se forma. Eu consigo ver, os picos vão estar lá nas mesmas posições, mas de maneira diferente. Se eu tenho alguns defeitos, isso aqui é o mundo real, tá, gente? Isso aqui é mais o mundo real do que isso aqui. Opa, deixa eu botar o apontador. Isso é mais o mundo real, isso talvez, do que isso aqui. A gente vê muito material assim quando é material muito padrão, muito perfeito. Quando você tem para amostras mais complexas, que a gente vê são picos com N coisas para a gente ajustar. E se não tem irregularidade nenhuma, você tem exatamente uma barriga assim, aí já você nem consegue separar os picos. Você tem uma que a gente chama de material amorfo, tá? Material amorfo nada mais é do que ele pode ter uma composição química parecida idêntica a um outro material, e aí eu posso ter, eu dei um exemplo claro aqui por exemplo, o óxido de silício, né? Cristalino, ele é o quartzo, tá? E quando ele é amorfo, dependendo do processo de síntese dele, ele é o vidro da nossa janela, é o vidro comum. E aí, o que propicia ou não essa estrutura é a forma que ele é processado. Então, na verdade, você pode ter mesmo a composição química com um arranjo cristalino diferente. E aí é interessante a gente notar o seguinte, que a difração de raio-x, a princípio, ela não vai me dizer que nesse material tem silício e oxigênio, tá? O que ela vai me dizer é como é o arranjo estrutural desse material. Então, muitas vezes, essa informação oxigênio e silício tem que ser um conhecimento prévio ou feita por uma outra técnica, tá? Eu posso fazer uma análise química, eu posso fazer uma análise de fluorescência de raio-x, apesar de não pegar bem oxigênio, mas pode pegar silício, me indicar silício ali, e aí eu posso dizer, eu tenho um cristal desse modo, esse cristal é um óxido de silício. E aí outros materiais, essas coisas podem ser feitas com análises combinadas e nos ajudar a descrever o material. O que a gente vai tentar, e eu vou tentar fazer eu vou fazer um paralelo aqui, o que a gente vai fazer de modo prático? É tentar caracterizar o modo da maneira existente. Deixa eu ver quantos slides eu estou aqui. De modo mais de um modo consistente, a menor estrutura que se repete para formar um cristal. E a gente vai olhar isso. Menor estrutura que eu tenho para formar um cristal. Então, isso está entendido. Se eu tenho um cristal e essa difração é tão perfeita, é porque eu tenho aquelas intensidades, aquelas posições são tão bem delimitadas, isso me diz o seguinte: eu tenho essas distâncias interplanares muito regulares.
muito regulares. Então, essa caixinha mínima, ela se repete. Então, o que a gente tem? Essa caixinha, que é chamada célula unitária, ela se repete. E ela pode ter padrões muito bem definidos. Tá? Os padrões bem definidos delas são... na verdade, os padrões foram definidos, isso é interessante, que, na verdade, esse sistema cristalino, eu não citei o cara, é um erro meu, eu citei sim à frente. Sistemas cristalinos definidos são 7, e eles têm uma questão de geometria muito simples. Um cristal tem que ser uma figura geométrica, para ele poder ser um sistema cristalino tridimensional, ele tem que ser possível, ele tem que ser uma caixinha em que eu, encostando uma na outra, não fiquem vazios. O exemplo clássico que eu dou disso é o seguinte: vocês podem, se vocês quiserem rabiscar um papel ou pensar e depois fazer, é o seguinte: se eu pego cubos, pode pensar bidimensionalmente. Se eu pego quadrados ou retângulos, eu consigo, encaixando um no outro, preencher todo o espaço de uma folha de papel. Se eu vou desenhando aqui, não precisa ser exatamente. Eu vou preenchendo uma folha de papel, tá? Se minha câmera está aqui, eu posso, uma folha de papel, preencher toda ela, toda essa folha de papel, desenhando quadrados. Pode vazar um pouco para fora da folha. Eu consigo com hexágonos. Agora faz o trabalho de tentar com pentágonos encaixar um no outro e não deixar espaço vazio. Então, você vai ver que não é possível. E aí, isso foi em 1820 e pouco. Isso foi testado e foi mostrado que não é possível, que só existem 7 sistemas cristalinos que podem preencher todo o volume tridimensional. E essas redes são chamadas, são apresentados parâmetros. Aqui, por exemplo, cubo. O que é um cubo? A igual a B igual a C. Os ângulos internos entre os eixos, A, B e C, alfa, beta e gama, 90 graus. Um sistema tetragonal, com os ângulos. Um sistema ortorrômbico, A diferente de B diferente de C, mas com ângulos retos. A diferente de B diferente de C, com um alfa 90, beta diferente de 90, gama 90. Então, sistemas mais genéricos possíveis. A diferente de B diferente de C, tudo diferente de 90. Mas olha só, se não for muito específico esse A, B e C, com esses ângulos, ele não encaixa. Então, mesmo podendo parecer tudo livre, A diferente de B diferente de C. Olha, tem a liberdade que os eixos não tem nenhuma trava. Nem os ângulos serem igual a 90? Não. A única regra é, encaixando um no outro, tem que ser possível preencher todo o espaço. E o sistema hexagonal, que é uma base hexagonal, com um volume, né, partindo de uma base hexagonal, e o sistema trigonal. Essas redes são chamadas redes de Bravais, que foi um matemático que, acho que em 1824, em torno dessa época, ele verificou, teoricamente, que formas geométricas para descrever materiais em formas de cristais, olha que interessante, deveriam ser só esses sistemas cristalinos. Tá? Então, essas são as condições para que seja uma rede de Bravais. Ele é a menor subdivisão da rede. Eles têm que ter esses planos que contêm pontos situados em faces opostas, eles são paralelos, mas não se prendem nessa definição, não. E eles têm que ligar pontos equivalentes, ou seja, tem que estar todo mundo encaixadinho. Não pode ter vazio no meio do material. Tá? E aí, dentro desse critério das redes, tá? Você tem 7 sistemas cristalinos com 14 redes. Porque algumas redes eu consigo fazer a rede primitiva, eu consigo fazer uma de corpo centrado, ou seja, além das arestas eu tenho corpo centrado e tenho face centrada. Tetragonal. Também aí eu consigo fazer uma primitiva, uma de corpo centrado, ortorrômbica, primitiva, corpo centrado, faces centradas, ou posso ter base centrada. Tá? Eu tenho também sistemas de base centrada, é mais um. Hexagonal, eu tenho sistemas mais simples, monoclínicos,
também monoclínico com base centrada. Aqui ele dá a descrição, né? Corpo centrado, face centrada, um lado centrado, ou a gente chama de base centrada, e o triclínico. Então ele fez 14 redes em que a gente usa para a descrição do material. Para facilitar a notação dos picos, ajustar como são descritos os picos, tá? Gente, me dá 2 minutos, vou dar 2 minutos para vocês, só para pegar um copo d'água aqui. Júlio, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Só vou pegar um copo d'água rapidinho aqui. Aproveitando aqui, eu vou perguntar para o Júlio. O Júlio, eu vou ter que sair daqui a pouco aqui da sala. Se eu clicar em encerrar a chamada, fecha para todo mundo ou só eu que saio? Porque eu nunca usei o Skype assim. Eu acho que você deve deixar aberto. Não, mas eu vou ter que sair, vou ter que sair e usar o computador, por isso que eu não vou poder deixar aberta aqui na minha tela. Ah, tá. Então acho que você não... só fechar no xizinho, fechar aqui. Eu acho que é melhor você fechar no xizinho. Tá. Se você encerrar a chamada, eu acho que você encerra tudo mesmo. Tá, então eu vou fechar no xizinho, mas se fechar para todo mundo assim, aí você já sabe, aí você abre de novo, o pessoal entra de novo, tá bom? Beleza. Daqui 3h30 eu vou ter que sair. Tranquilo. E aí, já soube que a gente volta presencial dia 16? Tô sabendo já. Que delícia, eu achei que fosse voltar só depois do carnaval. Não. Vamos voltar quarta-feira, né? Quarta-feira que vem. Ainda bem que eu só dou aula na terça, então eu já não volto, eu só volto na outra ainda. Eu só volto na quinta, Voltei. Opa. Acabou a conversa paralela, o professor voltou. Mó derrota isso. Posso falar? Doutor Júlio. Manda ver, eu tava contando fofoca só. Ah, tá porra. Aí depois vai ter que editar isso, tá vendo, Sandra? Dando trabalho aí pra editar coisas. Graças a Deus, o editor também tem família. Aí se vira aí, ó. Se vira, editor. E aí, gente, deixa eu continuar a questão aqui do índice é o seguinte. É uma forma de você representar o plano que está difratando, porque como a gente viu que várias posições diferentes, o plano que está difratando, você escolhe uma direção representada por um número, por um conjunto de números, tá? Em que ele diz, naquela caixinha que você está analisando, que é a célula unitária, onde que ele está difratando. Se ele difrata, eu vou tentar de uma maneira simples, dizer o seguinte, para não ficar usando números, por exemplo, se ele difrata, você tem um determinado sistema cristalino, em que eu tenho átomos aqui no meio desse eixo, entre essa ponta e esse ponto, deixa eu deixar um negócio muito claro, que os alunos, a gente vai falando às vezes naturalmente, esquece de explicar isso, e as pessoas confundem que exatamente nesses pontos aqui terão átomos. Sempre. Isso é muito comum para sistemas muito simples, como NaCl, como polônio puro, que é uma cúbica simples. Mas quando você está com materiais maiores, não são só as arestas ou as faces que estão localizadas. Em geral, ali você coloca um átomo da molécula de referência e aí os outros átomos, a partir dessa referência, eles se localizam dentro da caixa. Mas não são só esses pontos da caixa que são povoados. Infelizmente, ninguém falou isso para mim e quando eu comecei, eu sempre achava que simplesmente tinha que estar nessas arestas todas as ocupações dos átomos e não é assim que funciona, tá? Então, aqui são posições do sistema cristalino. Mas esse sistema cristalino, o material ele é formado pelo sistema cristalino mais a base. A base é o conjunto de átomos que formam essa molécula colocado dentro desses pontos e vendo se ela preenche todo o material. Então, esses planos aqui, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, os planos, os átomos que estão colocados nessa direção do eixo, ou no A, B e C, tá? Eles são aquele conjunto daqueles planos,
Porque você está pegando uma caixinha só. Se você olha para o lado, a caixinha é igual. Então, toda vez que eu digo que eu estou difratando no eixo, o índice é 1,00, quer dizer que a primeira face aqui está difratando com a face que está na beirada da aresta. Essa distância está na aresta ali. Essa distância da caixinha é sempre esse espaço interplanar que está sendo estudado. Quando eu coloco 1,00, eu estou dizendo o seguinte, é como se fosse um plano entre o eixo X e o eixo Y. Então, o que acontece é que é um plano diagonal. Então, os átomos desse, e o Z acaba ficando a direção onde o plano cresce. Então, eu estou tendo todos os átomos nessa diagonal difratando. Então, se eu pego um plano aqui, o próximo plano, ele vai ter que estar com uma distância que é a distância desse eixo aqui, um inteiro para X e um inteiro para Y. Só que o que acontece? A gente tem planos aqui, acho que não está descrito no próximo, deixa eu ver se tiver. Seria bom, não tem. Que eu posso ter aqui, por exemplo, na metade do eixo, se eu tivesse aqui átomos na metade do eixo, eu não descrevo como meio, eu descrevo como 2, que na verdade é o inverso desse número. Então, ao invés de escrever meio do eixo, eu boto 2, seria o 2,00. Eu vou pegar um exemplo que eu vou abrir aqui, prático. Eu vou jogar para a tela aí o programa de visualização. Uma molécula real. Só para vocês terem ideia de como esses planos se apresentam. Deixa eu só o programinha abrir aqui. Para vocês terem ideia de como esses planos se apresentam. Vai programar. Enquanto você não abre o programa aí, Colasso, deixa eu fazer um comentário, aproveitando um gancho que você tinha comentado aí, mas minimize essa tela rapidinho aí. Essa? Então, como o Colasso falou agora há pouco, a gente pode ter cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. Então, por exemplo, nesse primeiro cubo, se nosso sistema é de face centrada, o que acontece é que no meio da face vai ter um átomo. E esse átomo vai pertencer a esse plano. Se fosse de corpo centrado, ele estaria no centro do cubo. Então ele estaria nesse outro plano 1,0, 1,0 que está no segundo cubo. Agora, como o Colasso falou, às vezes os átomos podem estar em posições diferentes dessas mostradas na figura, né? E às vezes não estão nem no plano e nem no centro do sistema em si. Mas podem estar numa posição que eles vão acabar pertencendo a algum plano. Então, por exemplo, nesse terceiro cubo, né, esse 1,1, pode ser que em algum sistema tenha algum átomo que esteja numa posição diferente das arestas, diferente da face ou do centro, mas ainda pertença àquele plano ali, né, que está identificado com esse triângulo deitado, aí, vamos dizer assim. Seria, de repente, uma posição que não fosse, como eu falei, diferente, né, por exemplo, que tem posição, por exemplo, que fique, que não fique nas arestas em si, né? Agora eu me perdi um pouco no final, mas se esse Colasso tem o que eu estou querendo dizer. Eu vou mostrar aqui, eu acho que com um exemplo vai ajudar a combinar isso. Pode ser, vai lá. Manda. Vocês estão vendo a molécula aqui agora? Sim. Tá aparecendo a molécula, beleza. Então, aqui é uma molécula qualquer, é tão arbitrária que eu estou pegando o exemplo do Mercury. O exemplo do Mercury é essa molécula. E aí é o seguinte, aqui parece só uma molécula, mas ela... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo aí, galera? Ah, beleza. Oi? O pessoal está ouvindo. Ah, tá. Acho que eu perdi a conexão por um pouco, tá. instantinho. Então, pessoal, aqui eu tenho uma molécula, e aí eu quero saber o seguinte, mas essa é a molécula. Mas ela, o que a gente chama, é a menor estrutura, mas dentro da caixinha ela fica assim. Então, uma caixinha que tem essa molécula, a simetria, ela me fez gerar, dentro da caixinha, duas moléculas. Só que se você olha bem, ela está invertida, né?
Uma está para cima, outra está para baixo. E aí, isso aqui, ó, ela tem lá o perfil de difração dela. Ó. Aquele perfil que a gente está falando, ela tem os picos lá. Opa, quem é esse pico aqui? Ó? Interessante vocês verem. Quem é esse pico aqui? Ele me diz aqui, ó, HKL são aqueles índices de Miller. Ó, é 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0. O mais intenso aqui. 1 menos 1, 1 menos 1, 0. 1, 0, 1. Opa, mas cadê isso, então, para eu dar uma olhada? Para eu dar uma fuxicada. Vou fazer aqui, ó. Vou pedir para vocês olharem. Ah, mas, pô, Colácio, eu estou vendo que só está com 2 átomos e os vizinhos. A gente pode ir olhando. Só que vai ficar um pouquinho mais poluída a imagem, mas acho que vai dar para ver melhor. Então, eu tenho os vizinhos deles aqui, ó. Tá? Aqui são as moléculas vizinhas estão ligadas, elas vão aparecendo. Eu só pedi, a princípio, uma caixinha. Aqui, aí começa a ficar muito poluído. Mas deixa eu fazer o seguinte. Aonde está o plano 1, 0? Eu venho aqui, ó. Peço para eu botar o plano 1, 0, 0. 0, 0. Então, o plano 1, 0, 0 é o plano que pega, ó, os átomos que estão próximos e os que estão em cima, porque, na verdade, quem difrata, quem espalha raio-x é a eletrosfera, tá? Então, o átomo como centro não é o núcleo que está espalhando, é a eletrosfera. Então, tudo que está em contato próximo a esse plano espalha. E aí você vê o que acontece. Nesse plano tem uma densidade eletrônica. E essa densidade eletrônica faz com que o raio-x seja espalhado mais ou menos. Tá certo? E aí eu quero botar 1, 0, 0. Então, todos os planos que estão na ponta lá do eixo, a essa distância da origem para esse plano, você vai ter exatamente esse plano e os vizinhos dele. Ó. Eu vou ter que daqui para cá, aí daqui para cá, o próximo. Se eu for pedindo para aparecer todos os vizinhos ali, ele vai povoando isso. Se eu pego aqui, para você ter ideia, deixa eu montar outro plano, mas eu já vou tirar algumas informações para não ficar muito carregado. Calculate planes. Que software é esse, Colasso? Esse é o Mercury. Esse software vocês podem baixar para visualização. Ele é gratuito para visualização, mas quem tiver e-mail institucional, peça para os seus orientadores, e-mail da UESP, acho que todo mundo tem agora, né? Pode entrar numa página, que eu acho que o professor Júlio vai falar dela, e cadastrar para baixar o programa completo, que é o que eu tenho, tá? Que é institucional. Basta ter o e-mail institucional, ele banca para você o programa completo. Mercury, tá aqui, gente, ó. Mercury. Você pode baixar o free, ou grátis, para você dar uma olhada, e você vai poder olhar essa informação toda aqui dentro. E aí, aqui é um plano diagonal, ó, como vocês estão vendo. Ó. Tem um plano diagonal, aí se eu encaixo uma caixinha aqui do lado, e uma aqui, opa, vai passar um no meio dessa aqui. Então, esses planos vão dando as distâncias interplanares. As distâncias interplanares que nós estamos estudando é entre esses planos. E aí as intensidades vão depender de como tiver a estrutura eletrônica ali. Deixa eu adiantar um pouquinho, só para a gente não ficar muito preso nessa teoria, porque a gente quer entrar no final do vídeo. A gente sempre tenta fugir, né, Júlio, da teoria, mas, pô, é muito difícil fugir dessa teoria, a pessoa não entender nada. Eu vou dar uma adiantada, talvez. Eu vou falar rapidinho do NSL, só para vocês entenderem de onde vem a intensidade, que é um fator. O NSL é uma cúbica de face centrada, e eu tenho... Depois a gente pode detalhar um pouco mais isso. Só para vocês não perder, não passar muito da aula hoje, não quero atrapalhar vocês. Se a gente talvez passe um pouquinho,
que ele tem essas características aqui. Da caixinha dele é um cubo 90, 90, 90 com 5, 4, 5, 3 angstroms que a gente está trabalhando, tá? Do lado. O que acontece? Ele gera esse perfil. Como que a gente encontra a intensidade teórica teórica, porque tem vários fatores, daquele plano? O que acontece é que a gente vai ter que olhar o seguinte: o átomo, a densidade eletrônica que vai estar na tua estrutura, ela vai ficar ali em torno do centro, né, do ponto lá do átomo, e aí você vai ter isso. Só que como isso é uma distribuição que repete, isso é algo periódico, concorda? Para eu usar uma distribuição periódica, que função é interessante eu usar? Para descrever uma função periódica. Pode escrever. O Júlio pode escrever, o Júlio deve saber também, não. Seno, cosseno, ou combinações dela, né? Então aqui são dos planos referentes a cada pico, tá? E aí a descrição, que aí é só a posição. Repara o seguinte: o sistema cristalino, a posição dos picos só está relacionada com a distância entre os cristais. A intensidade já está referente à densidade eletrônica ali. E a densidade eletrônica, ela, na verdade, o que eu estou usando é uma função exponencial imaginária, complexa, perdão, uma função complexa, em que eu escrevo, para quem não lembra, para quem tem dúvida, a gente pode mostrar depois. Isso aqui está até a referência aqui, ó. Essa forma exponencial complexa, ela pode ser escrita como uma parte real de cossenos com uma parte imaginária de senos, e aí você tem uma descrição periódica onde eu vou para cada índice de Miller, aqueles índices 1, 0, 0, ver se tem átomos localizados ou quais átomos estão localizados próximos ali. E aí, eu abrindo essa animação, eu tenho que trocar, Júlio, isso fica muito, muito interpretado. Eu faço uma descrição, por exemplo, do NaCl, em que eu tenho aqui, o que é o fator de estrutura? Ele é a localização de cada átomo da rede, onde faz para o NaCl, que são dois tipos de átomos diferentes, e onde eles estão localizados na rede. Então eu tenho aqui fator de estrutura. Primeiro, eu abro aqui, ó, o fator de estrutura, ele é composto por fator de espalhamento atômico do sódio e o fator de espalhamento do cloro, tá? E aí, onde esses cloro e sódio estão na rede? Naquele desenho que eu fiz aqui, ó. As posições que eu pego ali e anoto são: o sódio está na posição 0, 0, 0, meio, meio, 0, meio, 0, meio e 0, meio, meio. O cloro na posição meio, 0, 0, 0, meio, 0, 0, 0, meio, 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 meio. Pô, Colasso, não estou conseguindo entender de onde você tirou essas posições. Vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei um átomo de sódio. Ele está na origem. Então, os primeiros vizinhos dele, tá? Você vai ver aqui, o sódio. Eu tenho aqui um cloro na posição, tá? Primeiro vizinho aqui, ó, na posição. Esse aqui eu tomo eixo X. Meio, 0, 0. 0, meio, 0. Metade do tamanho do eixo, ele está localizado. 0, meio, 0. E aqui, 0, 0, meio. Os átomos de sódio, os primeiros vizinhos de sódio vinculado a esse aqui, então, ó, meio para cá, meio para cá. Então, meio, meio, 0. 0, meio, meio e meio, meio, 0, meio. Então, essas são as posições nesse cubinho de como é o NaCl, como eles estão localizados aqui. Jogando essas posições dentro da equação, só um minutinho.
colocando essas posições, você abre nessa equação aqui, ó, em que você deixa só em função, tudo só em função, você botou as posições que estão localizadas, só em função do índice de Miller. E aí, vocês vão poder degustar isso aqui com calma depois, só para vocês saberem que existe. Depois, o que acontece? Só resumindo, tá? É que eu só representei de maneira diferente que os átomos de sódio e de cloro estão... os índices que eles vão aparecer, 100, 010, 060, depende exatamente dessas posições aqui, ó, dessa notação. E aí, o que acontece? Quando eu boto... Depois vocês podem pegar esse slide e fazer essa conta aqui. Quando eu boto 100... Eu boto 100 aqui, eu vou distribuir aqui, tá? Onde tem H, eu boto HKL. Onde eu tenho H, eu boto 1. Onde tem K, eu boto 0. Você vai fazer essa conta, você vai perceber que no somatório aqui vai dar 0. Então, o 100, ele acaba não tendo pico, porque você está tendo uma interferência destrutiva ali. Olha que doideira. O 110, a mesma coisa. Você vai acabar tendo interferência destrutiva do espalhamento naquele material. Então, você, caraca, eu não consigo analisar algumas posições. Não, algumas posições existe uma extinção dela mesmo. Por geometria. Onde que eu consigo analisar o 1, eu tenho uma interferência, mas o que acontece? Eu tenho o sódio menos o cloro. Então, mesmo que eu tenha uma interferência, dessa maneira eu tenho um sinal ali formando. Já o 200 que eu tenho é totalmente construtiva. Então, eu tenho os átomos de sódio, os átomos de cloro, o espalhamento deles se somando. Então, eu tenho lá um pico bem intenso. 220. Caramba, o 220 tem a mesma intensidade, a mesma soma no fator de estrutura que o 200. Aí a primeira pergunta que vocês deveriam fazer, mas por que não é igual a intensidade? Você vai olhar o 222, ó. Porque nem só de fator de estrutura é formado um difratograma. Então essa é a jogada que a gente precisa analisar. Então o fator de estrutura, só para resumir, ele é uma conta que diz o seguinte: para aquele ângulo de Miller, e agora a gente está falando de 2 átomos, a gente trabalha com moléculas muito maiores, pode trabalhar com moléculas muito maiores. E aí, quem está contribuindo para a composição daquele pico, para a intensidade daquele pico? Então, na verdade, a intensidade do pico te dá uma relação de como os átomos estão localizados dentro da rede. A posição dos picos te dá como é o tamanho da caixa ou o tipo de caixa, e a intensidade te dá como os átomos estão arrumados dentro da caixa. Essa é a jogada. Eu estou marcando só para vocês terem ideia de como se distribui isso. Agora vem o método. No finalzinho da aula, vem o método de Hitchell. Todo mundo pode passar 10 minutinhos? Todo mundo pode passar uns 10 minutinhos? 15 minutinhos? Eita, eu recebi um joinha aí que eu nem sabia como é que funcionava esse negócio. O negócio do Skype é legal, Júlio. Ou vou você pelo joinha. Agora há pouco eu dei um coração sem querer, eu nem sei se você viu. Eu vi, mas eu fiquei quieto. Eu vi que foi você. Então, o que é o método de Hitchell, gente? O método de Hitchell é um método inventado por esse senhor, Hugo Hitchell. Eu acho, o Júlio sempre fala que vai conferir, mas ele nunca confere, que deve ser um dos caras mais citados do mundo, né, o Júlio? É verdade, eu nunca conferi, não. Nunca confere, sempre fala que vai conferir. Mas ele deve ser um dos caras mais citados no mundo no trabalho, porque eu não conheço quase ninguém que trabalha com difração, poucas pessoas que não usem o método dele. O que o Hitchell fez? Ele estava estudando, no doutorado dele ainda, fazendo difração principalmente de nêutrons, tá? Principalmente de nêutrons. E aí o que ele queria era um método com monocristais, porque monocristal é um negócio bem mais fácil de trabalhar do que método de pó. Até hoje, tá? A gente tem problema com isso. Então o que ele fez foi o seguinte: tentar arrumar uma descrição matemática de um método para analisar
os cristais. A informação extraída dos cristais. E podendo separar o que é informação da radiação, o que é informação do equipamento, o que é informação do material mesmo. E aí, em 1966, praticamente ele apresentou o método e ninguém deu muita bola. Ninguém gostou muito, não. E aí ele sugeriu, foi mostrado em 69, tem os artigos originais dele, tá? Vocês podem ter acesso. É um de 67, um de 69, se eu não estou enganado. Os artigos do Hitchell. E aí ele começa a fazer para raio-x, que era mais simples, que é uma radiação mais simples de produzir do que a nêutron. Então, o que acontece? Ele começa, para alguns materiais, a descrever os picos e conseguir fazer um ajuste. Toma cuidado, você não pode nunca errar. Sandra, obrigado. A gente manda o link amanhã e a gente, sem problema, entra de novo no mesmo link, não tem problema nenhum. O que acontece? Ele pegou os picos, olha lá. Os picos, gente, não aparecem como linhas, aparecem como pontos em torno de um centro. O método dele, o que ele conseguia fazer era ajustar esses picos. Reparem que não era uma coisa contínua, tá? Ele pegava os picos, ajustava, mas nem sempre ele conseguia fazer tudo junto ao mesmo tempo, tá? E alguns não eram tão bem ajustados, certo? Tinham muitos problemas na forma do pico e tudo mais, mas ele conseguia, em boa parte, analisar e tirar informações dos picos. E aí, esse é o artigo dele de 67, tá certo? O cara egoísta, né, Júlio? No doutorado escrevia sozinho, nem botou o nome do orientador. E aí o que ele fez é uma boa descrição matemática disso, que o método em 69 ele começa a ficar muito mais rebuscada a análise, né? E ele consegue ajustar essas intensidades, ajustar a forma do pico de uma maneira bem interessante. Isso é interessante, gente. Isso é um fato interessante. Ele rodava em 69, tá? Isso eu tirei do artigo original, num computador, tá? De 26 bits. Fita magnética. Cara, eu já não sei o que é isso. Vocês provavelmente vão ter que ver no museu. E... o que eu queria? 26 bits. 26 bits, sei lá o que tem 26 bits hoje. E ele fazia... Fita magnética, aquela fita cassete que você escutava quando era moleque, seu velho. Ele escrevia o código e ele tinha que botar a fita ali e os dados ali para rodar isso. Gente, é bizarro. Para mim é... para quem são muito novos, vocês não sabem, mas tem umas fitas cassete que a gente escutava para ouvir música quando a gente era moleque, e essas mesmas fitas também eram usadas para gravar informação também nesses computadores. Os primeiros eram com fita com a mesma fita magnética. Você tinha até uma gambiarra que você usava um gravadorzinho no computador. Aí, não sei se vocês já viram aquele barulho de modem antigo. Era o barulho que fazia quando você estava gravando. Nossa Senhora. Ô, Júlia, tua pergunta é legal. Nesse caso, qual documento de base ele usava para refinar uma nova estrutura? Uma estrutura nova? Não tinha base. Ele determinava a estrutura. Ele determinava as estruturas. Lembra que começou muito simples isso. NaCl, materiais puros. E o que eles faziam, em geral, eles determinavam o material. Então, eles sabiam que aquele padrão era do material. O que eles faziam era tipo, eu peguei um material e sintetizei. Agora eu vou estudar esse material sob a influência de um campo magnético. Aí ele estudava aquele material sob a influência de alguma coisa. Mas era o material dele em condições diferentes em geral. Porque eles estavam exatamente nesse mesmo tempo estudando as variações. Vale lembrar que foi próximo a essa época que eles determinaram também a estrutura do DNA.
Repara que o que ele está fazendo não é o processo de determinação só de estrutura, porque isso já era feito de uma certa maneira. Tá? O que ele fazia era conseguir fazer, o que ele fazia era um método mais prático, um método que fosse possível analisar as variações e ajustar isso sem ser na mão com uma coisa muito geral. Então, tinha que ter estrutura determinada. Algumas pessoas já tinham informações. Lembrem também que o pessoal não estudava cristais muito complexos. Eram coisas... o que ele está falando aqui, por exemplo, não sei se vocês repararam, aqui era acho que deve ser um óxido de tungstênio, né? A Júlia é química, pode me corrigir? Pode ser. E aqui eu não tenho a mínima ideia, Júlia. O que é isso aqui, Júlia? Sei lá. Cálcio, urânio e oxigênio. Não sei. Não tenho a minha mínima ideia. Mas cabe lembrar também que até a chegada do Ritchell, esse difratograma de pó ele era considerado um método inferior, exatamente porque eles não tinham como fazer tratamento. Então, eles usavam muito realmente o Lowry, né, que é aquela figurinha que o Colasso mostrou um pouco antes, né, que era daqueles pontinhos luminosos e tal. Era aquela figura que eles usavam para ajudar a determinar e tirar algumas informações da rede. A difração em pó era realmente um método realmente que era considerado pobre, exatamente porque eles não conseguiam tirar muitas informações. Então, o foco do ritmo foi aproveitar isso aí, né? Aproveitar um método melhorar um método que já existia, mas que não tinha muita coisa o que tirar, né? E praticamente as estruturas determinadas eram determinadas a partir do cristal, do monocristal. Então, eles só determinavam as estruturas que eles tinham para o monocristal. E aí, isso era quando você tem um cristal, monocristal, o que você faz, diferente do pó, é você ficar girando o cristal e vendo o que acontece quando você vai girando os picos que aparecem. Então, isso é muito preciso para descobrir o sistema cristalino, tá? De um monocristal. É muito preciso. Então, ele poderia depois usar esse monocristal e estudar algum material policristalino nessa condição, mas ele já tinha informações prévias, tá? Cabe lembrar, gente, que o monocristal não é uma coisa tão simples de se fazer. Tem material que você não consegue crescer monocristal. Então, na época, a solução era usar realmente a difração de pó, mas, como eu falei, era um método considerado pobre, que você não conseguia tirar tantas informações do difratograma na época. Então, essa foi a principal contribuição do Ritchell. Né? Exato. E aí, o que o método ajusta, gravem isso. Método de Ritchell é um método de refinamento de estrutura. Se virar, passar do lado de um cristalógrafo e falar que é um método de ajuste de perfil, né? Ajuste de curva, né? Provavelmente o cara vai pegar um pedaço de algum cristal para furar você. Porque é o seguinte, o ajuste, a curva é ajustada à medida que o cristal se ajusta o modelo teórico ao modelo experimental. O que é o teórico? É que alguém mediu antes um material cristalino, e aí eu pego e vou estudar um novo material em algumas condições e analiso se isso está parecido. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um modelo, o X aqui é o modelo teórico, o X é o modelo experimental, observado, que eu medi. A linha vermelha, o modelo teórico, baseado naquele cristal que eu mostrei para vocês na figura no Mercury, aquilo já está resolvido. Eu tenho um background. O background é aquela linha que pode ser informação de ruído do equipamento, alguns outros fatores. E o que eu tenho aqui é a posição do pico de Bragg. É importante eu ver se é a posição do pico do material que eu estou estudando, que eu supus que era um outro, se os picos aparecem na mesma posição. Só que para você ajustar, então, a intensidade, você precisa que a intensidade seja alta no teórico, no momento que no experimental exatamente se está coincidindo o pico aqui, o centro aqui, esse tiquezinho rosa aqui, ó, ele estava coincidindo com
esse material. E o que eu vou ajustar disso? Eu preciso ajustar o seguinte. Eu preciso saber se o ABC é igual, se a posição dos átomos na rede é igual, são iguais. E aí, o que eu estou ajustando, na verdade, gente, é uma função que é bem simples, né, Júlio? Simples para você. Que é o seguinte: material absorve ou não raio-x muito? Isso interfere na intensidade do pico. Fator de escala. O Júlio vai refinando isso devagar com vocês vão perceber. Fator de escala eu medi meu experimento com 20 horas. Aí eu descrevo lá as coisas. O Júlio pega lá o perfil e vai refinar, vai ajustar. E aí ele refina, faz uma medida com 1 hora. Existe um problema aí na escala. Então a gente ajusta isso para exatamente corrigir as intensidades todas por igual. Multiplicidade da reflexão. Isso é interessante, que eu acabei não falando quando falava de índice de Miller, mas quando você tem um cubo perfeito, imagina que eu tenho um cubo, gente, com as 4 arestas bonitinhas. Se eu giro 90 graus em qualquer uma das direções, um cubo perfeito, eu consigo diferenciar as faces? Eu consigo diferenciar as faces? Não, né? Então, o que acontece? Porque os índices de Miller vai ser o mesmo para aquela região. Então, o 100 num cubo perfeito. O 100 vai estar em cima do 010, que vai estar em cima do 001. Então, vai todo mundo bater em cima da mesma posição de ângulo. O que acontece? A intensidade do pico fica maior, não porque a densidade eletrônica é alta, mas porque eu tenho várias simetrias para aquele mesmo ponto. Então, é multiplicidade do pico. Isso é um fator que... Mas quando você já coloca qual é o teu sistema cristalino, o programa já sabe isso. Polarização. Se o seu feixe é totalmente polarizado ou nada polarizado, isso influencia, tá? Fator de estrutura, que a gente falou lá, é um dos mais importantes, mas repara que não é só ele, né? A intensidade, o Y aqui, o ponto Y, depende só disso. Não, tem um monte de coisa. Perfil do pico para ajustar, a gente procura funções. Repara que tem muita coisa que a gente vai falando que não é nem informação da amostra ainda. Fator de estrutura é a informação da amostra. Mas coeficiente de absorção, que era o primeiro, é fator da amostra, mas outros não são. Multiplicidade é fator da amostra, mas outros não são da amostra. Polarização não é do feixe. Perfil de pico é muito do instrumento que a gente está envolvido. Tá? Simetria de pico também muito do instrumento. Orientação preferencial. Aí tem uma parte que é do material, ou seja, supõe o seguinte: você tem um material e ele é muito sensível a campo elétrico, a se orientar num campo elétrico, num campo magnético. Então, provavelmente, alguma daquelas direções, quando eu faço o pó, eu quero que o material esteja aleatoriamente distribuído. Se eu passo um campo elétrico, um campo magnético ali, por exemplo, se eu estou pensando numa condição externa, tem material que se orienta naturalmente, tá? Ele pode criar uma direção preferencial, não quer dizer que ele está todo orientado ali. Ele pode tender a ter mais cristalzinhos ali dentro do pó orientado nessa direção. Isso aí influencia na intensidade dos picos. Deslocamento atômico está relacionado com a vibração dos átomos na rede. Tá? O átomo não fica parado. Aquele ponto lá da rede não fica parado. Ele pode se mover, como eu falei, pode se mover isotropicamente, ou seja, em todas as direções, mas ele pode se mover anisotropicamente. Também são casos raros, não é? Mas, vou sempre pensar que o anisotrópico é o normal. Não, em geral, isotropicamente ele resolve. Então, o átomo se movendo, ele pode interferir na intensidade do pico. E o background. Então, o que você está tentando no método Richdale é que o seu modelo teórico da molécula, eu refine aquele modelo inicial para ele chegar na minha estrutura que eu estou analisando. Então, o que a gente tenta a partir de informações matemáticas, para refinar a estrutura,
usar, por exemplo, uma gaussiana ou uma lorentziana para ajustar os picos, que são as melhores funções matemáticas para isso. Na verdade, a gente usa uma curva chamada pseudo-void, que nada mais é do que uma convolução entre... Uma soma, na verdade. A pseudo é uma convolução de uma lorentziana com a gaussiana, para que ajuste a forma do pico. Mas isso já evoluiu muito. Os picos vão sendo ajustados com outros modos que a gente vai ver quando mexer no programa. E aí o mundo real, né, Júlio? A gente hoje, atualmente, usa a curva mais utilizada, é a pseudo-void modificada com Thomson, Cox, Hastings. Não se assustem. É uma função que foi estudada, na verdade, é uma lorentziana com uma gaussiana, mas ele foi utilizado fatores específicos para ajustar melhor a curva, tá? E aí, a largura meia altura, na metade daquela curva, na metade aqui, ó. Opa! Na metade aqui. Opa, minha canetinha, minha caneta. O que a gente tenta fazer é achar aqui, ó. Suponha isso aqui está na metade da altura dele, ó, do pico. O que a gente tenta é achar uma função que, junto com essa informação aqui, que está aqui, ó, o sigma, a gente conseguiu descrever bem essa curva. Então, na verdade, que a largura meia altura de uma função Lorentz com uma função Gauss, também. Vocês vão ter tempo, vocês depois do curso vão ter que, se quiserem entender isso, destrinchar o que essas informações, o que essas coisas te dão de informação. Por quê? Porque tem um livro para isso chamado Método de Ritchie. É um livro do Yang. O Yang, se eu não estou enganado, trabalhou com Ritchie. Ele juntou textos muito bons e ele vai explicando o passo a passo. Esse passo a passo aqui, para fazer o refinamento, já também não é uma regra fechada, tem um contexto de época, mas é um método muito bom para quem está começando. E aí a gente pode adaptar isso aqui. Tem uma estratégia de refinamento quando a gente for mexer nos parâmetros. E o que acontece é o seguinte: a gente vai demonstrar para vocês o que cada uma dessas coisas vão fazendo. A gente vai ter parâmetros estatísticos para avaliar o refinamento, tá? Um fator estatístico que diz como aquele xzinho é tipo mínimos quadrados, tá? Isso aqui é o método de mínimos quadrados, o método matemático utilizado por trás. Ele pega o ponto e pega a curva e vê a distância entre os dois e vai vendo quanto mais próximo a curva a teórica tiver da experimental, esse valor vai ser menor. Esse aqui é um valor, dependendo dos meus parâmetros que você entra no processo, tá? Como você tem um valor esperado para o R. Esse aqui é um fator que ajusta as intensidades. Quanto menor, não todos os pontos do gráfico, mas todas as intensidades do gráfico estejam ajustadas, você vai ter um fator melhor aqui. E o Q quadrado é, na verdade, a razão entre o RWP pelo R esperado. Esse valor aqui, quanto mais próximo de menor de 10%, melhor. Esse em geral. Esse aqui, o ideal é que ele seja 1. Mas o número ideal é bem difícil chegar nesse valor. Porque depende muito também do número de parâmetros que você trabalha. Deixa eu só mostrar. E o gráfico é tão quanto o refinamento da estrutura. Mas deixa eu mostrar, só para não prender mais vocês. Isso aqui o Júlio pode ir falando nos problemas que acontecem no refinamento à medida que eles forem acontecendo. Eu posso ir comentando, Júlio, no refinamento? Com certeza. Deixa eu só mostrar para vocês, só para terminar aqui. Só para mostrar um refinamento acontecendo em tempo real. Deixa eu pegar aqui. Só para vocês verem quem tiver mais um tempinho, só para ver um refinamento.
Não é no programa, não vou botar no programa do professor Júlio, não vou. Vou só mostrar no outro que eu uso aqui. Rapidinho como funciona. Um segundinho. Vou pegar um dado que eu estou trabalhando agora, só para ficar... que funcionou. Acho que eu tenho um LAB6 aqui, aquele que eu mostrei lá no início. Acho que eu tenho ele. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo uma tela bem feia. Uma coral. Vocês estão vendo essa cor? Tá vendo, Júlia? Júlia? Tô vendo o Topos aberto. Ah, o Topos, é porque é o Topos, beleza. Vou mostrar para vocês, deixa eu piorar aqui os dados. Eu preciso só deixar bem ruimzinho os dados para o pessoal entender o que o ajuste vai melhorando. Então, vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso. Eu não sei para os alunos, aqui tá travado, tá só a tela do Topos, mas não tem... Então eu vou botar para rodar, Eu quero que eles entendam o que está acontecendo. Então é o seguinte, ó, eu vou botar para rodar aqui. Eu só quero que dê problema. Não quero que comece bonito, não. Pô, sacanagem, cara. Vai começar feio, esse negócio começou já quase tudo ajustado. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Então, gente, a gente começa a gerar um refinamento, você começa tendo um monte de problema. Aqui é o fator. Aqui é o experimental, é o azul, e o vermelho é o teórico. Então, você começa botando as informações, tipo, eu vou ter que... eu não vou mostrar para vocês o layout, porque não importa, mas só para vocês verem o que vai acontecendo com o pico. Então, eu estou mexendo num fator aqui que sei lá, um fator de polarização que eu preciso adicionar. Então, eu adiciono ele. Não é só isso. Eu preciso do background, a linha de base. Deixa eu botar aqui. Aí, olha lá, o background já ajustou. A linha de base do fundo já ajustou um pouco melhor. Mas o que eu preciso botar agora? Mas a escala, porque o experimento foi medido em condições diferentes. Então, a escala que eu adicionei agora foi só a escala. Aquele escala que eu falei. Escala começou a esboçar o pico aqui, ó. Tá começando a esboçar os picos. Então tá esboçando o pico na posição certinha, ó. Tá, ó. Esboçando o pico, ó. Nas posições certinhas. Então, eu preciso adicionar um outro parâmetro. Deixa eu ver aqui. Algum parâmetro que tente descrever o instrumento. Já deu mais uma subidinha aqui no pico. E aí a gente vai fazendo isso com vocês. Eu estou usando um programa um pouco mais simples. Alinhamento do instrumento, do equipamento. Estou falando só para vocês não se prenderem como é que chama? A lógica do programa em si. Só a questão de alinhamento do equipamento, gente, quando eu ajustei, o negócio já melhorou muito. Isso é material padrão, tá? Então eu vou ajustar aqui orientação preferencial. Lá, ó. O pico tá lá, tem seus problemas.
Mas, na média, quando você olha macro negócio, você tem lá o teórico perto do experimental, alguns picos menos intensos, tá? E aí a gente vai tentando mexer nos parâmetros da caixinha lá. A caixinha. Isso aqui é um material padrão que eu meço e vou tentando ajustar. Lá, caixinha, mexi, subir um pouquinho mais. Então, o que a gente vai fazendo é isso, é tentando, por esse método, ajustar a intensidade, posição e tudo mais. O que a gente precisa... Só que existem N programas que vão possibilitar a gente fazer isso. Só que a gente tem que escolher um e a gente escolheu o Full Prof, que é para começar, o programa mais amigável para fazer isso. Por isso que a gente precisa... Só mostrar um último passo aqui. Então, cheguei lá num ajuste razoável, os picos estão ajustados e tudo mais. Isso aqui é um material padrão, a gente deve fazer eles com outro programa com vocês, só para vocês entenderem que cada fator vai influenciando e que isso aqui a gente está fazendo para amostra padrão. Se você quiser isso para amostra real direto, sem analisar uma padrão, você não sabe o que está influenciando na tua amostra. Então é importante a gente ter ideia das informações. E aí, só para compartilhar com vocês os parâmetros estatísticos que a gente vai falando. Ó, isso é uma amostra. Isso é uma amostra. Aquele RWP que eu falei, ó, de ajuste, ele está dando 14. O R esperado deu 11. Aí eu falei, pô, mas isso aqui é para dar próximo de 1, que é o Q quadrado. Pô, mas não deu, isso aqui era melhor dar 10, abaixo de 10%. Mas o que acontece? A gente vai olhando como o ajuste está a imagem também. Então, quando aqui dá 14%, quer dizer o seguinte, que 86%, é 100 menos isso, 86% dos pontos estão muito bem ajustados. Mas com essa resolução que eu tinha, era muito difícil eu chegar, o máximo que eu chegaria era 11%, com o número de parâmetros e tudo mais. Então, aqui está próximo de 1, então está um fator bom. E aí tem aqui o... Não se atentem ao código, cadê meu RBRAG? E 95%, que é o RBRAG, aquele que eu citei, dos picos está com uma intensidade ajustada. As intensidades estão muito bem ajustadas. Então, isso é suficiente para a gente falar assim, pô, esse refinamento aqui está com um fator... existe valor padrão? Não, gente, não existe. É muita experiência da gente olhar e tomar razoável, tanto a parte gráfica quanto os valores estatísticos. É o que a gente vai tentar passar para vocês. Eu acho que agora eu já passei muito do tempo, mas é porque essa aula introdutória é importante vocês saberem o que a gente está falando. Júlio, a gente tem que pedir para eles instalarem o programa, né? Se eles conseguirem já baixar, já vai ser um abraço, Carlos, mas a gente já terminando também. Se vocês conseguirem baixar o Full Prof, a gente começa amanhã fazendo isso também, né, Júlio? Mas se já conseguisse hoje, já não adianta, né? Bom, depende do que você vai mostrar para eles amanhã, né? Eu posso fazer o seguinte, então. Vou fazer o seguinte, então. Tentem baixar um programa chamado Full... a gente vai botar o link lá, ou a gente bota o nome, bota a página logo aqui? Melhor botar a página logo aqui, né? Eu tô catando aqui a página, né? Deixa eu ver se vai abrir rápido aqui. Eu acho que tem gente que já saiu. Seria legal colocar no Google Classroom. Boa. Tá, mas a pessoa pode até voltar aqui, que esse chat vai ser o mesmo de amanhã, então ele vai ver isso aqui também, tá? Isso aqui vai ficar salvo. Não sabia. Vai ser o mesmo de amanhã, então vai ficar... Mas a gente pode botar lá também, não tem problema nenhum. Vou botar aqui, para quem quiser. Já tá aí, já. Tá, tu botou? Ah, beleza. Então vocês tentem baixar a versão para o computador de vocês, para que a gente amanhã perca tempo só resolvendo um probleminha ou outro. Mas não perca muito tempo na instalação. Então você vem aqui, ó, no Full Prof, vou deixar gravado, né? Vai ficar gravado no Full Prof. Aí você vai vir em Download e vai pegar a versão pro seu computador que mais adequa. Opa, na verdade aqui, né?
mais novos. Pode pegar a versão antiga também, se achar melhor, mais leve. Mas a ideia é que baixe para que a gente amanhã consiga rodar pelo menos o início tranquilo, para que a gente consiga extrair o máximo de informações o mais rápido. Se a gente resolve, já chega adiantado amanhã, eu já consigo mostrar coisas do que eu falei hoje já no programa, para que depois o Júlio vá para os tutoriais diretamente. Eu ganho um tempo com isso, termino um pouco de teoria agora com o programa. Então acho que vocês podiam ir baixando, tentando baixar pelo menos. Beleza? Todo mundo aí tá... Eu não sei quanto eu perdi aqui, quantas pessoas estão. Tem bastante gente na chamada ainda. Avisa para os colegas, pessoal, para ir tentando baixar o programa. E aí a gente vai amanhã no início, eu já começo falando sobre o programa e mostrando para vocês. E tentando resolver o problema de instalação que alguém tenha. Tá bom? Pode ser assim? Fechado? Então tentem baixar, usem isso, e qualquer coisa vocês botem, acho que esse chat aqui continua aberto, a gente pode ir tentando resolver qualquer dúvida. Basicamente, não tem muito mistério, né, Júlio? Eu não lembro, tem tanto tempo que eu não instalo, mas tem muita versão, gente. Tem muita versão. É tranquilo. É muito simples. A instalação é bem padrão Windows mesmo, é só ir acompanhando lá. Até no Mac que eu tinha era um pouco mais complicado, mas também funcionava bem. Então não tem muito estresse, não. Tá bom? Então, gente, desculpa a demora, passado o tempo. Obrigado pela atenção. Esse conjuntinho de informações que a gente deu, depois vocês vão vendo lá dentro do material onde que isso está colocado, o fator de estrutura, onde influencia o ABC, o índice de milha, vocês vão vendo devagarinho. Mas é porque é muita informação mesmo, a gente está tentando dar um resumão para que vocês comecem a mexer com o método de Hitchell, tá bom? Você é o cara que mais sabe método de Hitchell na UERJ, que é o Júlio, então aproveitem também. Mas amanhã ainda sou eu, depois eu fico de suporte do Júlio, tá bom, gente? Obrigado e a gente vai falando mais um pouquinho amanhã. Júlio, se quiser ficar aí, a gente troca uma ideia na chamada aqui. Pode ser. Deixa eu só comentar também, já que você está gravando isso aí. Eu não sou o cara que mais sabe, não, tá? Deixar bem claro para ficar essa mentira aí. Gente, eu vou parar a gravação aqui e aí a gente continua amanhã.